Eu sou Wellington Santana, discente do primeiro ano do curso de Filosofia da Faculdade Dom Luciano Mendes. Junto com Carlos Alberto e Samuel Lopes, meus colegas de curso, queremos te dar um pequeno gostinho da história do nosso seminário. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast. Hoje vamos mergulhar em uma história fascinante, a longa e desafiadora construção do novo prédio do Seminário Menor. Uma história cheia de decisões difíceis, obstáculos inesperados, grandes apoios e muita perseverança. Claro, repleta de personagens importantes que contribuíram para que tudo fosse possível. Vamos contar essa trajetória passo a passo. Tudo começa quando o arcebispo recém-empossado, Dom Oscar, recebe uma carta da Sagrada Congregação dos Seminários e Universidades de Estudos, hoje chamada Congregação para a Educação Católica. A carta era datada de 29 de fevereiro de 1960 e, olha, não trazia boas notícias. Nada mesmo. Ela descrevia a situação do antigo prédio do Seminário Menor de forma quase dramática. Paredes caindo, telhado arruinado, chão esburacado. Um dormitório que colocava vidas em risco. Sem falar das instalações sanitárias, que eram descritas como primitivas. A conclusão da Santa Sé era direta. O seminário não pode continuar no local em tais condições. É preciso enfrentar a situação. Diante disso, o arcebispo procurou orientação. O primeiro a quem recorreu foi Sabino José Ferreira, membro do Conselho Arquidiocesano de Administração e excelente construtor. Sabino foi categórico: construa outro prédio. Não havia como salvar o edifício antigo. Enquanto isso, claro, o arcebispo tentou fazer algumas reformas mais urgentes no seminário velho, apenas para garantir condições mínimas até uma solução definitiva. Em 8 de novembro de 1960, o arcebispo enviou uma carta ao cabido metropolitano pedindo o seu parecer. E no mesmo dia, recebeu a resposta. Os cônegos, apesar do carinho pelo prédio histórico, responderam que apoiavam completamente a construção de um novo seminário. Inclusive sugeriram o local, o campo de futebol. E ainda disseram que esperavam que Deus concedesse os meios para que a obra começasse o quanto antes. Mas não bastava apenas decidir construir, era preciso planejar. Por isso, o arcebispo pediu sugestões aos superiores do Seminário Menor. Enviou até um organograma preparado por um engenheiro para ajudar no processo. E também comunicou ao núncio apostólico Dom Armando Lombardi sobre sua intenção. A resposta veio em 23 de novembro de 1960. Apoio total. O núncio dizia que a decisão era acertada e necessária, porque o prédio antigo não tinha mais condições de ser restaurado. E aí entrou um grande desafio, a localização. O governo estava abrindo uma rodovia exatamente ao lado do campo de futebol, o local indicado pelos cônegos para o novo seminário. O arcebispo tentou, mas não conseguiu convencer o governo a mudar o trajeto da estrada. Então, ele teve que escolher outro terreno, mais alto e acidentado, também pertencente ao patrimônio eclesiástico. O governador, na época José de Magalhães Pinto, prometeu fazer a terraplanagem. Mas essa promessa demorou, e muito. Foi justamente isso que atrasou o início das obras. Ah, e vale citar, aquela área grande que ficou à beira da nova rodovia. O arcebispo doou para a comunidade marianense. Lá seriam construídas casas populares, um gesto de grande benevolência. A primeira planta do prédio precisou ser bastante modificada, com base nos conselhos de especialistas. Depois surgiu uma nova versão, mais econômica. E em maio de 1968, o arcebispo pediu que o reitor do Seminário Menor, Monsenhor Nelson Simões Quinteiro, ajudasse fazendo observações detalhadas. Ele aceitou e respondeu com a carta datada de 25 de maio, confirmando a análise. A obra finalmente começou por volta de 1967. Mas não durou muito tempo ativo. As despesas eram enormes e não dava para manter simultaneamente a construção
e o sustento dos seminaristas, especialmente porque muitos dependiam das obras das vocações sacerdotais. Depois de uma reunião com o Conselho Administrativo Arquidiocesano, tomaram uma decisão difícil. O primeiro pavilhão construído seria alugado a uma empresa hoteleira. Um jeito inteligente de conseguir respirar financeiramente. E assim, a obra ficou suspensa por alguns anos. A retomada das obras. O contrato de aluguel terminou em novembro de 1977. E nesse intervalo, a Arquidiocese conseguiu acumular recursos importantes. Com mais confiança, as obras foram retomadas em julho de 1978. E agora chegamos ao grande momento. O novo edifício do Seminário Menor estava pronto. Sua inauguração foi marcada para o dia 15 de agosto. Uma vitória construída ao longo de quase 2 décadas. O arcebispo expressou sua gratidão, primeiro a Deus, em fervoroso Te Deum. Também agradeceu à Virgem Santíssima, sob o título de Assunta aos Céus, padroeira do seminário. E aos inúmeros benfeitores, cujos nomes estão registrados no arquivo da Cúria. Ele dedicou agradecimentos especiais ao clero, sempre presente e dedicado. E também ao Serra Clube de várias cidades, a Associação de São José e a Obra das Vocações Sacerdotais. A instituição alemã Adveniat ajudou com várias doações, mais de 65 mil cruzeiros ao todo. Dos Estados Unidos vieram mais de 13.800 cruzeiros. A mitra arquidiocesana também contribuiu com valores muito elevados. As despesas totais até aquele momento somavam mais de 12 milhões de cruzeiros. O arcebispo agradeceu ao engenheiro Gilberto Campos Andrade, que projetou a planta definitiva e acompanhou o primeiro pavilhão. E aos engenheiros Elias Schecker e Elmar Fontoura Pereira, que ajudaram generosamente. Sem esquecer o fiscal da construção, Antônio da Silva, o executor-chefe Sebastião Vitor da Silva, o bombeiro Gumercindo Vieira Lopes e todos os operários. A gratidão também foi dirigida ao reitor, Padre Caetano Senanque Piovezzani, e ao padre José Vicente Guedes, responsável pela instalação elétrica do enorme prédio. E claro, ao cônego Vicente de Lácio, que supervisionou a obra quando o arcebispo não podia estar presente. Para todos os benfeitores vivos ou falecidos, ele enviou suas preces e bênçãos. E lembrou que os seminaristas rezam diariamente por todos eles. E não podemos esquecer, a Universidade Federal de Viçosa ficou responsável por elaborar a jardinagem do novo seminário. Uma história longa, emocionante e cheia de dedicação. Uma obra que não é apenas de tijolos, mas de fé, coragem e comunidade. Obrigado por nos acompanhar nesse episódio especial. Fica até o próximo.